Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. É sempre bom lembrar que este programa tem a chancela espiritual de Richard Simonetti, que foi o pioneiro que implantou este programa, e agora eu e Carlos procuramos dar continuidade ao trabalho do mestre. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em artigo de minha autoria, Sidney Fernandes, e vamos falar sobre o não julgamento do erro alheio. Você tem alguma sugestão para o nosso programa? Escreva um e-mail para carloseduluz@uol.com.br. Vou repetir, tudo junto, sem ponto, sem vírgula, carloseduluz@uol.com.br. Alma generosa. É preciso ter muito cuidado com o poder. Ele pode colocar à mostra o que o homem entende pior. Isso acontece também com o professor, raramente. Os que se dedicam à louvável arte de ensinar tendem a tornar-se inspiração de grande número de educandos. Vou lhes trazer uma história, resumidamente, que é de autoria desconhecida, mas foi muito veiculada pelas redes sociais e merece ser relembrada. É a história de um jovem que procura um professor e se identifica. Lembra-se de mim, professor? Ah, você foi meu aluno da terceira série. Como está a sua vida? O que você faz? Eu sou professor. Você me inspirou. Ah, mas como é que eu inspirei você a ser professor? Ah, tem uma história da qual o senhor vai se lembrar. Um dia, um dos meus amigos ganhou um lindo relógio e eu roubei. Você até me deu uma chance honrosa para devolvê-lo, mas fiquei tão envergonhado. E de repente você fez uma fila assim de todos nós da classe para procurar o relógio. Eu pensei comigo, nossa, estou frito. Esse vai ser o momento mais constrangedor da minha vida. Aí então você disse assim: quero que todos fiquem de olhos fechados. E você foi ao meu bolso, ao meu bolso, e achou o relógio. E deu o relógio de volta ao seu dono. E nunca disse uma palavra nem para mim, jamais mencionou o episódio. Você salvou a minha dignidade naquele dia. E eu pensei assim, nossa, isso é ser professor? Eu quero ser professor também. E entrei para a área de educação. Nossa, disse o professor, isso é incrível, é incrível. Bom, é claro que você se recordou do fato. Ele foi muito marcante, dramático. E você deve se lembrar que foi eu que roubei o relógio. Não, não, não. Eu não teria como saber. Ué, como é que não? É que na hora que eu estava revistando todos vocês, eu também fechei os olhos. Raros são os homens que ajudam o semelhante a escalar os degraus da vida e poucos se mobilizam no amparo social. Jesus, o mestre dos mestres, foi o mais poderoso dos homens e jamais se prevaleceu de seus atributos, pois ele ensinou sem se vangloriar, ajudou o homem a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Todos os homens que detêm ou não, por alguma circunstância, a posição de mando, que pretendem honrar e servir a Jesus, devem imitar os seus exemplos. E esse exemplo maravilhoso desse mestre, desse professor, que conseguiu arrumar aquela situação sem humilhar o autor do furto e mesmo sem saber quem era ele. Carlos Eduardo Luz. Pensando em termos do Evangelho à luz do Espiritismo, você tem uma ideia formada e poderia nos dizer realmente, entre as profissões,
qual, na sua opinião, a de maior importância? Sidney, falando nisso, belíssimo esse artigo seu aí. Foi é, excelente, né? Eu acho que a valorização dos professores está bem destacada nesse texto que você fez. Então, a questão da profissão mais importante, né? Mediante os valores do Evangelho, e entendendo que estamos nesse planeta Terra para evoluirmos, encontraremos em nossos mestres os principais responsáveis por nosso progresso moral e intelectual. Assim sendo, sem dúvida, a profissão de professor é a mais importante entre todas as outras. Mas, Carlos, nesse caso, ela não deveria ser a mais bem remunerada, porque todas as atividades, todas as atitudes, todas as construções e invenções, atitudes relacionadas com a ciência médica, desde a ciência médica até a administração de cidades, ou até para chegar um foguete a um satélite, a um outro planeta, tudo dependeu do professor. E ela não deveria ser mais valorizada, Carlos? Devido ao materialismo que existe hoje em dia, é, focado no lucro, ela não é valorizada. Mas com certeza, é, esse novo normal que está chegando por aí, né, nesse novo mundo de regeneração que está no seu alvorecer, a profissão do professor vai ser realmente considerada como a mais importante, como em muitas das nossas culturas aqui na Terra, né? Os povos mais desenvolvidos aqui no planeta, que têm maior IDH, que têm maior, que valorizam mais a cultura, a educação, os valores morais, eles também têm por características valorizar o professor, né? Então, o próprio IDH já é uma maneira, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o peso do ensino, da educação, ele é alto. Quer dizer, se os alunos estão aprendendo bem, é porque tem bons professores, e os bons professores são valorizados e são bem remunerados, com dignidade, e nessa situação, então, o, a remuneração dos professores nesse novo normal, com certeza ela crescerá, né? E ele será valorizado como deve ser. Mas, Carlos, você fala assim, num tom assim, vamos dizer, de conciliação, mas ao mesmo tempo não muito convincente. Você acha que um dia o professor vai ser devidamente reconhecido? Ou será que para sempre ele vai ser mal remunerado, Carlos? É, eu acho que o professor, nesse momento de transição planetária, com certeza essa injustiça, né, do professor ser mal remunerado será corrigida nesse retorno ao novo normal, pré-qualificando o nosso planeta na escala dos mundos e o promovendo de expiações e prova para mundo de regeneração, no qual a fraternidade entre os povos predominará, bem como a subordinação voluntária da vontade dos homens à vontade de Deus, nosso Pai de amor e de bondade. Então, com certeza, nesse novo tempo aí, os professores terão uma remuneração vinda adequada pela percepção da sociedade da importância dos mestres. Mas, Carlos, desculpe sair um pouquinho do roteiro, mas essa má remuneração é mais característica de países assim, vamos dizer assim, ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Em países mais adiantados, como na Europa, os professores são melhores, são mais bem remunerados, não são, Carlos? Sim, então, é aquilo que a gente comentou com relação aos países, por exemplo, Noruega, Japão,
esses países que têm alto índice de DH, os professores têm uma remuneração compatível com a sua dignidade, com a sua capacidade, com a sua competência, né? E é importante isso aí, né? Se a gente lembrar dos grandes professores, dos grandes mestres, né, que apesar da baixa remuneração, eles se dedicam com amor ao que fazem e ensinam, são grandes almas, grandes espíritos encarnados que cumprem as suas obrigações existenciais de ensinar, né, apesar de toda a má remuneração e toda a não consideração que se tem com ele muitas vezes. Carlos, em termos de economia, você acha que futuramente, quando nós passarmos a remunerar melhor os professores, nós poderemos construir uma economia melhor com esse tipo de filosofia, Carlos? Essa questão baseado, a gente vê que hoje em dia a nossa sociedade é voltada para valores materiais, baseado primeiramente na velha ideia de focar no lucro. Ou seja, entre os aprendizados que serão trazidos à luz pela pandemia, está o de nos atentarmos para as necessidades básicas de alimentação, segurança e saúde, e na etapa seguinte, o processo intelecto-moral. Sendo este conquistado, o crescimento da economia global virá por efeito estendido, ou seja, por consequência. Assim sendo, as riquezas estarão automaticamente presentes nas nações. Ou seja, simplificando, se a gente cuidar da educação, né, primeiro, cuidar da alimentação e da educação dos povos, usar isso aí com bastante critério, com certeza o resto tudo virá por consequência, né? Porque você vai dando uma boa educação para as pessoas, você formará bons profissionais em todas as áreas. E eles exercerão as suas profissões com eficiência, eficácia, efetividade, e nós teremos, então, produtos e serviços de alta qualidade. E aí o lucro virá como consequência, mas o lucro não concentrado, um lucro distribuído entre as pessoas, né? E vai ter oportunidade de trabalho para todos, que a partir do momento em que se pensar, né, em estender os benefícios a uma população inteira, pensando ainda em termos de mercado, nós teremos o nosso mercado estendido. Isso aí traz como consequência ainda dentro do velho pensamento, lucro, né? Carlos, no caso da história que nós contamos, o professor assim foi bastante condescendente. Ele protegeu, abre aspas, o ladrão de um vexame. Mas, Carlos, isso aí será que não seria um mau exemplo aos outros alunos? E, de certa forma, um tipo de impunidade que tanto nos prejudica dentro da sociedade em que estamos, Carlos? Sidney, essa pergunta sua você fez, a imagem ficou congelando várias vezes. A Vou internet, repetir, eu acho então. que... Espera aí. Vou repetir. Vamos lá de novo. Carlos, no exemplo do artigo, o professor não apresentou e nem mesmo conheceu o autor do furto. Isso não seria um mau exemplo aos outros alunos e, de uma certa forma, um tipo de impunidade que tanto nos prejudica como sociedade que somos, Carlos? Realmente, Sidney, a impunidade é um câncer que corrói os valores mais necessários à convivência em termos nacionais em nossa terra. Mas, levando em conta o aprendizado adquirido na pandemia, ficará claro aos olhos das pessoas a importante regra de rejeitar o pecado, mas amar o pecador, o que foi a grande lição do mestre na história aqui rejeitada.
Então, essa ideia de detestar o pecado e amar o pecador foi o princípio que o professor da história usou, né? Ele, ele não deixou na impunidade, ele recuperou o relógio e colocou os alunos todos com os olhos fechados, e ele próprio com o olho fechado. Ele não quis nem saber quem que tinha feito isso, em respeito à educação que ele fez a esse aluno. Então, a grande lição dessa, desse seu artigo, eu acredito, Sidney, que é mostrar que realmente nós podemos ter um sistema de correcional, né, que faça com o mínimo de punição, que recupere realmente a pessoa para a vida social, né? Um simples agir, um bom agir desse professor, recuperou uma pessoa e transformou essa pessoa num professor voltado por um ideal tão importante, que é o ideal de professor, e imbuído ainda das suas qualidades morais. Realmente, Carlos, você tem razão. Ele ficou muito mais atento ao aspecto educativo do que propriamente ao aspecto punitivo, que, aliás, corresponde à metodologia de Deus para conosco. Deus não nos pune, ele tenta nos educar. Mas, Carlos, eu gostei dessa imagem que você falou aí, que você apresentou, de rejeitar o pecado e amar o pecador. Você poderia detalhar mais essa ideia, Carlos? Sidney, em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, temos a belíssima passagem da mulher que banhou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos e derramou neles perfume. Ante a crítica dos fariseus, que ela era uma mulher de má vida, Jesus destacou: Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Com isso podemos concluir que nunca devemos aceitar o pecado e que também nunca devemos rejeitar aquele que erra, sobretudo quando este demonstra intenção sincera de se recuperar. Carlos, então você está relembrando aí aquela primeira epístola de Pedro, em que ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Isto é, com a nossa atitude positiva, nós podemos contrabalançar e anular a parte negativa do nosso comportamento. Mas e a questão do julgamento do erro alheio? No caso do professor da história relatada, ele não julgou. Ou melhor, nem quis saber quem era o garoto que furtou o relógio. Temos aí, Carlos, alguma fundamentação nos evangelhos para esse tipo de comportamento do professor? Ah, tem sim, viu, Sidney? No Evangelho de João, capítulo 2, verso 47, temos: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Assim Jesus agiu com a pecadora, bem como com o professor, com o aluno que furtou sem julgamentos. Né? Então a ideia da gente quando vê alguma ação errada é achar culpado, é, a gente tem que se preocupar não com o culpado, mas se preocupar em eliminar o erro, em passar a lição, né, que foi o que o professor fez. Ele não estava querendo achar quem roubou, ele estava querendo consertar uma situação sem humilhar aquela pessoa que errou. Então, através da sua pedagogia amorosa, ele conseguiu fazer tudo isso. E foi tão bem feito o seu trabalho que o aluno, né, que passou por essa experiência, isso gravou profundamente no seu ser, que ele se transformou num professor, e num professor moralizado, e num professor dedicado,
né, baseado nessa experiência que ele teve. Sendo que se a experiência tivesse sido outra, tivesse sido uma experiência traumática, onde o professor registrasse um BO, chamasse os pais e mostrasse que o aluno tinha furtado o relógio do colega, que aquilo não devia ser feito, e fazer todo um TEDéum, como se diz ali, em torno do assunto, aí o que seria isso? É, com certeza o aluno ficaria traumatizado, tiraria uma outra experiência, ia falar assim, eu sou mesmo uma pessoa errada, e meu caminho é mesmo partir para o crime, e talvez ele tivesse se transformado naquele momento, não escolhido um futuro de ser um professor que ele era, mas sim escolhido o futuro de ser um criminoso, de viver num crime, né? Então são importantes essas reflexões. É como quando nós estamos tentando fazer uma dieta qualquer e a transgredimos, e aí a gente fala assim, bom, já que eu transgredi a norma aí, vou chutar o balde, vou desistir da dieta. Acho que é mais ou menos isso, né, Carlos? Que o aluno teve uma segunda chance, uma nova oportunidade, sem falar que ele sentiu-se ali num vexame danado. Bom, agora eu estou frito, né? Eu vou ficar exposto aí à crítica da escola inteira. O professor confiou nele, acreditou nele, deu uma chance e ele retomou o caminho certo. Agora, Carlos, para nós encerrarmos o programa de hoje, a questão é a seguinte: mas assim permanecerá impune quem agir de forma contrária à lei dos homens e à lei de Deus, Carlos? Sim, vou até repetir para a gente pensar bem nisso aí. Mas assim permanecerá impune quem agir de forma contrária à lei dos homens e à de Deus. Aí aqui a gente não tem nada de impunidade nessa história, não. Em João, capítulo 12, versículo 48, temos: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, e que o julgará no último dia. Aí cabe uma reflexão importante, né? O que a gente aprende do Evangelho na literatura espírita, nos programas de rádio espírita, no, no- nas palestras, né, nos amigos que nos falam de espiritismo e de cristianismo, a gente está tendo um conhecimento e esse conhecimento vai ser cobrado. Se a gente agir de maneira contrária a esse conhecimento, né, tendo consciência de que está agindo de maneira contrária a esse conhecimento, aí com certeza, né, no período do nosso desencarne, em que a nossa consciência nos apontará as nossas falhas, nós teremos um acusador poderoso nos chamando a atenção para esse nosso erro. Então, acusados pela própria consciência nós seremos, porque nós conhecemos o Evangelho, conhecemos o Espiritismo e agimos de maneira contrária. Então, nesse Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, nós temos uma demonstração que não existe impunidade, não. Muito pelo contrário. A nossa consciência agirá de maneira implacável. Então, cuidemos, pois, de agir no bem, praticar o bem, servir, né, seguir a orientação do Evangelho de Jesus e nos empenharmos nisso. E orarmos pedindo a Deus que nos suporte, que nos apoie nesse nosso propósito de bem servir, como diria Richard Simonetti. Bem, Carlos, você encerrou bem a questão do nosso programa de hoje, a de que nós devemos sempre acreditar nas criaturas, e ao mesmo tempo você encerrou aí com chave de ouro, dizendo que nós não teremos aí um tribunal, não teremos aí alguém para nos acusar. Quando transgredimos as leis dos homens e as leis de Deus, nós
sempre ficaremos com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquela marca perispiritual, nos relembrando das nossas responsabilidades. Bem, Carlos, muito obrigado a você pela sua participação, muito obrigado aos ouvintes por mais essa oportunidade de comunicação, aos nossos seguidores. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá! Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.